Olá, pessoal! Chegamos à nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado, né, da primeira, segunda, terceira, que tenha contribuído com vocês de alguma forma. E hoje nós iniciaremos, né, iniciaremos a quarta aula e finalizaremos esse encontro das 4 aulas gravadas, né? Estamos na quarta semana, vocês já tiveram o estudo de todo o material, já sabem que eu sou a professora Maria Aparecida Colares Mendes, né, servidora do Instituto, com muita honra, que atuo no Instituto e que sou uma encantada pela educação infantil e que para mim muito me honra, né, estar aqui. Trabalhando essa discussão com vocês sobre o estágio supervisionado 1, docência na educação infantil. Né? Já falei da importância para mim. E aí nós vamos analisar a proposta da nossa quarta unidade, que é a observação, monitoria e regência na educação infantil. Eu acho que a gente já falou muito disso, né? Uma reflexão sobre a escola, a criança e o professor frente à docência, a observação desses aspectos por meio da pesquisa. Onde que eu me baseei para discutir essa aula com vocês? Eu centralizei meu foco no BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, né? Na parte que diz respeito à educação infantil. Mas antes, eu vou me preparar, né? Porque eu quero ler um texto muito lindo, que é um texto de Manuel Barros. Vou me preparar, me adornar, né? Que é desse livro que se chama Memórias Inventadas, as Infâncias de Manuel Barros. Esse texto que eu escolhi, nesse livro são vários textos. E esse texto em especial, ele relata que o avô dele era uma pessoa muito sensível, né? Que ele tinha uma mercearia na beira da estrada, adorava conversar com as pessoas, mas que ele era alguém que dizia para o neto que os andarilhos, as crianças e os passarinhos eram algo muito especial. E ele relata no texto a experiência com o avô e depois ele relata nesse texto que eu vou ler para vocês, que ele titula o texto de fontes, né? E aí eu pergunto para vocês quais são as fontes de vocês. As crianças também são uma fonte de vocês, os passarinhos, né? Os andarilhos que passam por vocês também são fontes, ou vocês fogem dele, né? Com medo de pedir alguma coisa. Então, Manuel Barros viveu no interior e lindamente ele retrata, né, esse texto e chama de As Fontes, né? Como nossa fonte de hoje é o BNCC, eu quero que a gente vá além dessa referência curricular, buscar outras fontes, né, para o nosso desejo, para o nosso encantamento com a educação infantil. Então, eu vou começar a leitura para vocês. 3 personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. 1, a criança. 2, os passarinhos. E 3, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram o despreendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a presciência da natureza de Deus. Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em primeiro lugar que eles faziam da ignorância. Sempre eles sabiam tudo
sobre nada. E ainda multiplicavam o nada que sabiam por 0. O que lhes dava uma linguagem de chão, do cotidiano, para nunca saber onde chegavam e para chegar sempre de surpresa, eles não afundavam estradas, mas eles inventavam caminhos. Essa a presciência que sempre vi nos andarilhos, inventavam caminhos. Eles me ensinaram a amar a natureza. Bem que eu pude prever que os que fogem da natureza um dia voltam para ela. Aprendi com os passarinhos a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar ter motor nas costas. E são livres para pousar em qualquer tempo, nos lírios ou nas pedras, sem se machucarem. E aprendi com eles ser disponível para sonhar. O outro parceiro de sempre foi a criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos e a criança, em mim, são meus colaboradores dessas memórias inventadas e doadores gentis de suas fontes. Né? Então aí nós temos as nossas fontes, a nossa essência. Né? Eu trago em mim a beleza da minha mãe, né? Da cozinheira minha mãe, da bordadeira minha mãe. E hoje eu vou ficar com o meu arquinho, que é nossa última aula, né? Então eu vou ficar com ele para vocês lembrarem que a educação infantil é cor, é vida, né? Seguindo, eu pergunto para vocês, quais são os conteúdos curriculares para a educação infantil? Quando eu faço o meu plano de regência, como eu penso, né? Como eu penso esses conteúdos? Nós já tivemos pistas dos direitos, né? De conhecer, de explorar, de participar, né? De descobrir. Então agora eu vou apresentar de maneira mais formal para vocês a estrutura do BNCC. Nós temos a educação infantil e nós temos, compondo a educação infantil, o que o BNCC define como direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que eu abordei na última aula nossa da 3ª semana, né? Que eu fiz aquela reflexão sobre cada um conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E o que ele define como um currículo que acopla nesses direitos de aprendizagem, de desenvolvimento? Os campos, ele denomina de campos de experiência. Então, o currículo vai ser margeado por elementos que traduzem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento aliado aos campos de experiência, que são, primeiro, o eu, o primeiro campo, o eu, o outro e o nós. Então, esse é o primeiro campo, eu conhecer a si mesmo, eu conhecer a mim mesmo, eu conhecer o outro e eu conhecer a minha relação com o outro. Né? É muito propício entender que nessa etapa, quando a gente trata dessa experiência, a criança ela tem muita dificuldade em entender o que é sincronia e o que é a diacronia, que é a noção de tempo e de espaço. Quando eu falo da sincronia, eu estou falando que nesse espaço
eu estou falando para vocês e em outro espaço outras pessoas estão fazendo ao mesmo tempo a outra coisa. E quando eu falo em diacronia, eu falo que nesse tempo eu estou aqui, em outro tempo alguém fez ou falou alguma coisa. Então, assim, a noção perceptiva, né, o que Piaget vai abordar precisamente é a capacidade da representação mental. Né? A criança, quando eu peço a vocês, imagine você criança, você vai remeter a uma situação da sua infância. É um movimento mental que só você enxerga. Né? Na sua maturidade hoje, eu peço a você, mesmo você nunca ter ido a alto mar, eu pedi para você ir para a proa de um navio, enxergar uma baleia saltando ou os golfinhos, você consegue imaginar. Porque se você já teve a experiência de ver isso em vídeo, em fotos, você cria a imagem mental. Então, criar a imagem mental também passa por esse reconhecimento de mim, do outro e do que acontece ao meu redor, né? Temos aí o segundo campo, corpo, gestos e movimentos. O terceiro, traços, sons, cores e formas. O quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. O quinto, espaço, tempo e quantidades, relações e transformações. Então, a gente tem aí a arte, a gente tem aí a língua portuguesa, as narrativas, as histórias, a memorização das histórias, o reconto, a escrita, as contagens, a estimulação de cores, o que é maior, o que é menor, essa cor é qual, essa cor comparando com essa, elas são iguais, as tampas têm o mesmo tamanho, são do mesmo formato, né? Então você vai ter os sons, que som é esse, né? Que som é esse que eu faço? Numa das aulas nossas eu falei de vocês fazerem um experimento, quando eu estava falando de projeto de intervenção, a questão de usar uma variedade de garrafas descartáveis com vários materiais dentro, né? Uma com algodão, uma com milho, uma com areia, para eles verificarem peso, som, consistência, qual que rola mais rápido, qual que rola mais lento, para criarem essa possibilidade para que possam estabelecer comparações, a organização, como eles cuidam do material deles, como eles zelam pelo material dele e do outro, né? Ele não pode abusar do material do outro, ele pode pedir emprestado, ele pode usar, mas ele tem que ter cuidados. Então, toda uma formação atitudinal no trato consigo mesmo, com o outro e com a relação entre tudo que permeia todos os campos de experiência. Então, o BNCC ele se estrutura dessa forma. É uma referência para você montar seu projeto de intervenção. Projeto de intervenção não se inventa. Projeto de intervenção se constrói a partir da sua verificação do trabalho e aí você cria a sua proposta de regência com projetos de intervenção, né? Com registros, né? Com materiais. Lá no anexo 2 tem todo o processo para você estar construindo, né? Então, agora, na quarta semana, você já está com todo o domínio do projeto. Se não tiver, vai procurar estar, né? Em seguida, o BNCC inova com uma nova classificação, né? A gente vai ter
três classificações para a educação etárias, três classificações etárias para a educação infantil, que é bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Para cada classificação dessa, nós vamos ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Para cada etapa dessa, você vai lá no documento que está na sua sala da segunda semana, né? Que está numa pasta azulzinha e você, ou está na segunda ou na terceira semana, você vai verificar, acredito que na terceira, desculpe, você vai verificar e vai ler esse documento. Ele é de fácil entendimento, né? E aí, ele se organiza da seguinte forma. Nós temos o campo de experiência, nesse exemplo aqui, nós temos o campo traços, sons, cores e formas. E temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Bebê de 0 a 1 ano, de 1 ano a 6 meses, de 0 a 1 ano e 6 meses, desculpem. Crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças bem pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, lá quando tiver seu público-alvo no seu projeto de intervenção, nos anexos do projeto de estágio, é uma dessas classificações que você vai colocar. Quem é seu público-alvo? São as crianças pequenas ou as bem pequenas? Ou são os bebês? Entenderam? Então, você vai descrever se são 5 crianças, 20 crianças, 10 crianças, né? Porque você ou pode fazer a regência numa turma ou pode circularizar com o projeto de intervenção em 1 ou 2 turmas, dependendo do que a escola queira. Talvez você fez um projeto super interessante numa turma e pode tentar replicá-la em outra, para propiciar na outra turma a mesma vivência, que não será a mesma, mas talvez a escola sugira isso a você. Primeira coisa, qual é o objetivo de um bebê quando se trata de traços, sons, cores e formas? Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com os objetos do ambiente, né? Eu pego um instrumentinho, balanço. Isso aí eu estou verificando se ele tem acuidade auditiva, porque às vezes ele tem até uma deficiência auditiva e não foi percebida. Isso também com as crianças bem pequenas ou as crianças pequenas, né? Então, perceber, bater palminha, né? Fazer assim. Pegar uma coisa e fazer o batidinho para ele sorrir, ou para a criança pequena criar sons com materiais recicláveis. Se tiver uma bandinha na escola, melhor ainda. Se não tiver, um projeto maravilhoso para você executar, fazer as bandinhas, né? Tem uma latinha mesmo aqui que eu consegui, por exemplo, ó, se furar ela aqui, abrir, dá um pandeirinho bonitinho, né? Então, assim, tem N situações que você pode criar uma bandinha na escola. Então, isso aí pode utilizar com olha o objetivo ali da bem pequena. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música, né? Ver, talvez eles tenham um instrumento musical em casa, talvez o pai é um tocador de violão, vai lá tocar musiquinha para eles, né? Então, talvez você saiba tocar, ou então você grava
uma fitinha lá, um pendrive com o cachorro latindo, o gatinho miando, com vários sons para eles adivinharem numa atividade. Nossa, é maravilhoso a possibilidade que você tem, né? Utilizar, nas crianças pequenas, utilizar sons produzidos por materiais, por instrumentos musicais, durante brincadeiras de faz de conta, encenação, criações musicais, né? Festinhas. Então, você tem várias situações, venda o olhinho de alguns e bate um objeto para eles descobrirem qual é o som. Então, é basicamente isso. Aí vocês estão vendo que em cima de cada objetivo tem um código, né? 2 letras, 2 números, 2 letras e 2 números. E aí eu vou explicar para vocês como que eles classificaram esses códigos. Lá em cima nós temos o código EI, né, que indica educação infantil. Depois nós temos o 02, que vai indicar o campo de experiência, se é EO, se é CG, se é TS, se é EF ou se é ET, né? Ou desculpa, gente, o segundo par de letras. Agora é o primeiro par de números, que é o 02. Vai indicar a classificação etária. Então, educação infantil, crianças bem pequenas, porque ali está o 02. O 01 é bebês, o 02 é crianças e o 03 crianças pequenas. Então, está lá, EI, educação infantil, crianças bem pequenas. Lá nós temos mais 2 pares, mais um par de letras, desculpa, um par de letras, que é o TS. Então, o TS é traços, sons, cores e formas. Esse é o código das crianças bem pequenas que eu apresentei anteriormente. E o que é o último par de números? Indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiência para cada grupo ou faixa etária. Então, qual habilidade que vai atender atingindo esses objetivos? Aí você precisa ler o quê? O BNCC para você conhecer as habilidades. Se de fato eles dominaram a diferença de som, eles perceberam o que é um som mais agudo, um som mais grave, né? Um agudo, mais grave, né? Como que eles entendem essa modalidade de diferença de sons. E tendo em vista tudo isso, eles vão justamente nos dizer, né, da importância dessas competências gerais propostas dentro dos 6 direitos de aprendizagem. Quais são os 6 direitos? Vamos voltar lá. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, você já tem aí a base conceitual curricular de como você vai organizar seu projeto de intervenção, sua proposta de regência, né? Professora Cida, minha proposta de regência eu crio sozinho? Não. Você pode discutir com o tutor presencial, você pode discutir com um colega de turma, você pode ter a orientação direta do próprio professor regente que te acompanha, né? Então, essa concepção prevista no BNCC, de uma criança que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores, constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado,
por meio de ação e nas interações com o mundo físico e social. E não deve resultar, prestem atenção, não devem resultar num confinamento das aprendizagens. É ampliar, isso aí é referência. Não quer dizer que se reduza a isso, pode se ampliar isso aí, né? Ao contrário, impõe-se a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Então, eles não abolem o termo creche e pré-escola, que é vinculado à nossa LDB, mas eles classificam 3 níveis de faixa etária: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? E aqui é preciso acompanhar tanto essas práticas, né, quanto realizar a observação da trajetória de cada criança. O BNCC propõe isso aí. E de todo o grupo, né? Eu tenho que observar a criança e observar o grupo como docente. É o que você tem que fazer no estágio. Você tem que observar as crianças e observar o grupo. Suas conquistas, os avanços, possibilidades e aprendizagens, tanto é que quando você aplica o projeto de intervenção, você tem que avaliar, né? Está lá no documento a avaliação. Por meio de diversos registros, feito em diferentes momentos, tanto para o professor quanto pela própria criança. A própria criança pode avaliar, ela pode desenhar uma carinha falando como que ela gostou de sua aula naquele dia, né? A expressão da carinha vai dizer. Como por meio de relatórios, portfólio, fotografia, desenhos e textos. E uma parte que eu achei muito importante: é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em aptas, não aptas, prontas, não prontas, maduras, imaturas, né? Muitas vezes a educação infantil, ela quer cercear e padronizar os comportamentos. E nós vimos que não, né? Os próprios referenciais curriculares não concebem isso. Elas concebem que a criança é um ser específico, social, histórico, com evoluções diferenciadas, né? Isso está claro. Quem estudou as teorias de desenvolvimento e aprendizagem, principalmente as de base construtivista e construtivistas e interacionistas, sabe disso. Quem tem a educação infantil no modelo behaviorista, comportamentista, adestra a criança, cerceia ela de ampliar os conhecimentos, porque ela acaba sendo treinada, né? E não dá oportunidade a ela de participar, de explorar. Então, a proposta do BNCC é uma proposta de cunho interacionista. Se eu tenho que promover toda essa descoberta, se eu tenho que promover a interação entre mim, eu, o outro e o mundo, então eu tenho uma prática interacionista implícita, claramente, é implícita, mas é clara, né? Até redundante, mas ela está clara. É por isso que vocês estudaram os fundamentos psicológicos da aprendizagem, para entender que base teórica sustenta a própria ação de vocês ao desenvolver o estágio. E quem não estudou, corre atrás para dominar e estudar, né? Porque a avaliação na educação infantil não se traduz em juízo de valor, mas em observações que exigem intervenção. Não adianta eu perceber que uma criança ela está tendo dificuldade de relacionamento e eu não intervenho.
Eu assisti hoje, até hoje, esses videozinhos gravados na internet, e numa creche lá, pegou crianças, botou 2 com os pratinhos assim tampados e pedia para destampar. Um pratinho tinha 2 bananas, outro pratinho não tinha banana nenhuma. E a educadora estimulava a criança a dividir, né? Até a hora que eu assisti, todas dividiram. Né? Umas bananas todas manuseadas, mas dividiram. Né? Todas dividiram. Até se não quisesse dividir, como o outro ficou tão triste, era quem abria e não tinha nada no prato, ficava numa tristeza tão grande, mas houve uma intervenção aí da educadora em estar superando o egocentrismo, de estar superando o individualismo. O problema dele, que não teve nenhum, eu não dou, eu vou chorar porque não é meu, eu tenho... Né? E eles dividiram, não sei se é porque estava gravando, mas dividiram. Né? Então, esse é o papel da educação, é gerar reflexão, gerar partilha. E aí, nós temos, finalizando nossa última aula, o meu texto, mas eu vou contar uma história para vocês antes. A infância é um estágio permanente para aqueles que são capazes de sonhar e reinventar o mundo. Tempo permanente de olhar o mundo por meio da poesia. Estado permanente para aqueles que são capazes de cultivar a flor e esperar calmamente a primeira florada. É vibrar com as conquistas e ter uma relação de humor com a incompletude do ser. É aprender sempre. Aprender sempre. Sócrates. Né? Sei que nada sei. Aprender sempre. E agora eu vou contar para vocês uma história muito similar com o poema de Drummond que abriu nossa primeira aula. Né? Esse livro se chama A Escola dos Meninos Felizes. E eu deixo essa história para vocês guardarem no coração. Para quando vocês adentrarem a escola da educação infantil, com todas as mazelas que vocês venham a enfrentar, as dificuldades, vocês tenham um olhar de leveza, um olhar de criança, né? E não esqueçam do texto literário, que é ele que nos salva, né? Então, o livro A Escola dos Meninos Felizes. E antes, eu vou cantar uma musiquinha para vocês, que vocês podem reproduzir lá na educação infantil na hora que vocês estiverem contando uma historinha, porque eu tenho certeza que vocês vão contar a historinha. Era uma vez, assim vai começar a linda história que agora vou contar. Batam palmas, minha gente. Batam palmas outra vez. Oh, batam palmas novamente. Vou contar. Era uma vez. Vou confiar-te um segredo. Existe uma escola onde não se aprende o ABC, mas se aprende a cavalgar cavalos. Também não se aprende a olhar para o quadro negro meio sonolentos, mas a navegar sobre as nuvens. Não se controla a corrida com o cronômetro, nem se calculam os saltos com o metro, mas se aprende a dançar sobre arame. Não se aprende a buscar esconderijos, nem a olhar de soslaio o professor, mas a domar monstros. Tampouco se aprende a engolir as lições com má vontade, mas a descobrir a pegada das fadas. E não interessa que 2 mais 2 sejam 4.
e que a hora tenha 60 minutos, mas se aprende a fazer mágicas e a sonhar. Não se aprende a ficar sentado nas lindas manhãs de primavera, numa aula que cheira a apagador de quadro negro e roupas suadas, mas a aspirar o perfume das flores. Nem se aprende a rezar para passar de ano e a ficar nervoso na hora de levar o boletim, mas a caminhar sobre a água. Tampouco se aprende que lua começa com L, rã com R, o galo com G, mas a falar a língua dos animais e a destruir gaiolas. Não se aprende a ficar quieto e sentado de boca fechada, mas se aprende a subir em árvores. Muito menos se aprende a empurrar os outros, como quem diz, sai da frente, primeiro eu, mas a consolar as pessoas tristes, a arrancar espinhos e a cultivar violetas. E se tu me perguntares onde fica essa escola, eu te responderei. No Vale do Sabiá, a 3 quilômetros de Pentecostes, chama-se Escola dos Meninos e das Meninas Felizes. Sua porta fica sempre aberta. Podes ir até lá. E quando retornares, conta a teu professor onde estivestes. Quem sabe ele te escute. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. A vocês, todo o meu abraço, meu carinho e sucesso nesse estágio. Brilhem! Brilhem com toda a força e coragem que eu tenho certeza que cada um de vocês. E um grande abraço. Um beijo para vocês.